Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina Análise Moderna de Sistemas de Energia, pelo programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal Rural do Semiárido. Na aula de hoje, nós teremos uma revisão acerca do fluxo de potência baseado no método de Newton-Raphson, certo? Com uma abordagem monofásica aplicada à solução do problema de fluxo de carga. Nós vimos na aula passada que existe uma equação básica para o fluxo de potência em uma determinada barra I do sistema, né, que é dada por essa primeira equação que está sendo mostrada aí no slide. Okay? Então, basicamente, o que essa equação quer nos informar é que o fluxo de potência de uma determinada barra ela é dependente da tensão na própria barra, certo? E pela relação entre as tensões e admitâncias de barras que estão fisicamente conectadas a ela. Okay? Então, seja uma, ou sejam duas ou três ou mais barras que estejam conectadas a ela, haverá uma relação entre essas variáveis e o fluxo de potência para esta barra sob análise, conforme podemos ver aqui na nossa segunda equação. Ok? Então, aplicando o conjugado em ambos os lados, né, dessa segunda equação, nós obteremos essa equação aqui que vai relacionar essas potências, esse fluxo de potência que eu falei, com essas tensões, né, admitâncias entre as barras conectadas a ela, certo? E sua própria tensão. Okay? Então, para introduzir um pouco essa questão do somatório, né, o termo K ele compreende uma barra qualquer, né, que esteja dentro de um conjunto de barras que estejam fisicamente conectadas à barra I, okay? Incluindo, no caso do somatório, as próprias informações desta barra, certo? Como a sua admitância própria e a tensão nesta própria barra, seria no caso a tensão VI. Então, usando a notação polar, né, nós chegamos aqui nessa primeira equação, né, que surge aí um termo exponencial, que seria a nossa famosa notação de Euler, né? Só que nós não trabalharemos, a princípio, né, com essa notação polar. Okay? Nós faremos a sua conversão para esta forma abaixo aqui, utilizando os termos seno e cosseno, né, que isso vai facilitar bastante mais à frente, em relação à obtenção das derivadas parciais, né, de uma matriz jacobiana, né, que nós veremos do meio para o final da aula. E também trabalharemos, né, com os nossos termos da admitância, né, que seria o G e K, mais o J, B e K, né, que seria a condutância e a susceptância. E substituindo esses dois termos, os termos de cosseno e seno, mais os termos relativos à admitância, nós obtemos aqui nossas duas primeiras equações, né, já separadas entre partes reais, real e imaginária. Okay? Então, nessa primeira equação aqui de PI, nós temos a relação entre a potência ativa da barra I relacionada às informações que eu citei anteriormente, né, a admitância dessa barra, as tensões entre que existem, né, nas barras que estão fisicamente conectadas à barra I, no caso, e sua própria tensão. E a mesma coisa na equação, né, nessa última equação que relaciona aí a potência reativa na barra I. Então, para se trabalhar com o método de Newton-Raphson, nós procuramos buscar uma determinada informação, ou um conjunto de informações, né, que vai proporcionar a obtenção da solução do nosso problema. Certo? Então, o que é que nós queremos? Nós queremos obter os valores que não são fornecidos, né, não são dados de sistema, eles não são medidos, mas que a partir de um conjunto de informações que são dadas, por exemplo, informações relativas aos cabos, né, são informações conhecidas, são informações dadas, alguns tipos de barras,
né, elas nos fornecem também algumas informações que vão ser importantes para que a gente utilize esses dados para calcular grandezas que não são conhecidas por nós. Certo? Então, basicamente, o que nós vamos procurar inicialmente resolver no nosso problema de fluxo de carga, né, utilizando o método de Newton-Raphson, seria obter as grandezas relacionadas às tensões e aos ângulos das tensões em diversas barras dos sistemas, né, que não constam esses dados. Okay? Então, para isso, né, nós utilizaremos as equações do balanço de energia do sistema, que seriam, no caso, esses ΔP e ΔQ, né, que são conhecidos como as equações dos mimetes ou resíduos de potência. Então, o nosso objetivo, né, será utilizar processos iterativos para que a gente obtenha, né, valores de V e de θ até um ponto em que nós tenhamos os valores desses mismatches, né, desses resíduos, em uma grandeza tão pequena, né, que não seja mais necessária a continuidade desse processo iterativo. Né? Então, diríamos que a gente conseguiu obter a solução do problema. Então, existem, né, alguns tipos de barras, né, que nós podemos encontrar nos diversos tipos de sistemas que nós estaremos analisando em breve. Mas, como eu falei, né, inicialmente, nosso problema é obter, né, os dados de tensão, né, e o ângulo dessas tensões, que seriam, no caso, as nossas principais incógnitas associadas ao estado da rede, né, que também são conhecidas como variáveis de estado. Okay? Depois que a gente obtém essas grandezas, né, essas variáveis de estado, V e θ, nós podemos calcular, né, o P e o Q nas diversas barras do sistema, né, inclusive definir os fluxos de potência entre barras. Okay? Então, o primeiro passo é a gente definir, né, quais são as barras do nosso sistema e que tipo de barra elas são representadas. Né? Se elas vão ser tipo de barra Vθ, se elas vão ser barras do tipo PQ ou PV. Né? Então, nós vimos essas definições na aula passada. Mas, de maneira geral, quando nós temos uma barra do tipo Vθ, nós teremos como incógnitas, né, a potência ativa e reativa desta barra. Okay? Se ela for PQ, as nossas incógnitas serão o módulo da tensão e o seu ângulo. E se ela for barra do tipo PV, as nossas incógnitas seriam o ângulo θ, certo? Dessa barra e o seu fluxo de potência reativa. Então, em função da existência de dois tipos de incógnitas, o problema de fluxo de carga ele pode ser decomposto em dois subsistemas de equações algébricas. O primeiro subsistema, né, estará associado à obtenção das incógnitas relacionadas às variáveis de estado. Okay? Enquanto o segundo subsistema ele está relacionado à obtenção das variáveis P e Q. Okay? Através da simples utilização das equações das potências nodais que a gente definiu no slide anterior. Então, nós teríamos as nossas equações, né, de cada uma das barras, das potências nodais, e a gente viu que, basicamente, essas equações de potência, elas dependem de parâmetros conhecidos. Né? A partir da impedância dos cabos, por exemplo, nós podemos definir o nosso G, né, o nosso B da equação. Os ângulos θ serão obtidos, né, através da resolução do nosso primeiro subsistema, né, que seria uma variável de estado, e as tensões também elas são obtidas nesse primeiro subsistema. Então, para o subsistema 1, né, nós teríamos a dimensão 2npq mais npv. Certo? Então, vai depender da quantidade de barras do tipo pq e PV que eu vou ter no meu problema. Okay? Então, determinação das variáveis de estado, V e θ desconhecidas, serão V e θ para barras PQ, como a gente viu na tabela. Okay? Então, nós teríamos aí duas incógnitas
para uma barra. E para barras do tipo PV, né, nós buscaríamos encontrar aí o nosso ângulo θ. Então a gente teria NPV incógnitas, né, apenas uma incógnita para cada tipo dessas barras, né? O que resultaria, no caso, né, na dimensão que eu citei aqui acima. Em termos de potência, né, nós temos, aliás, como dados especificados P e Q para as barras PV, né, o que nos dariam 2 vezes NPQ dados, e teríamos P para as barras PV, né, que nos forneceria NPV dados, a depender da quantidade de barras do tipo PV que teríamos em nosso problema. Então, para cada potência dada, né, nós podemos escrever uma equação de fluxo de carga. Né? Seria basicamente a relação entre a potência K de uma determinada barra K que é especificada, ok? Menos esse restante aqui da equação, que seria equivalente à nossa potência calculada. Ok? Então, nós utilizaríamos essa primeira equação para as barras do tipo PQ e para as barras do tipo PV. Certo? Enquanto que teríamos também a equação da potência dada, né, no caso especificada, para a parcela reativa, né, que seria, no caso, o Q especificado, menos uma parcela que seria referente ao nosso Q calculado, né, que nós vamos calcular no processo iterativo. Okay? Então, ó, isso resulta em um sistema de 2 NPQ mais NPV equação e o mesmo número de incógnitas. Certo? Então, eu vou ter o mesmo número de equações para a mesma quantidade de incógnita, o que torna o nosso sistema determinado. Já para o subsistema 2, né, nós teríamos aí a dimensão NPV mais 2. Certo? Então, resolvido os sistemas, né, de equações do subsistema 1, todas as tensões da rede são conhecidas. Certo? Então, as incógnitas restantes seriam P e Q. Certo? Então, P seria uma informação útil, né, para ser calculada para as barras de referência, né, que nos traria aí uma incógnita. E Q seria útil, né, seria uma informação que a gente deve calcular para as barras PV e a barra de referência. Okay? Então, barra de referência nós temos uma. Okay? Então, seria a quantidade de Q para barras PV, então NPV, né? Posso ter uma, duas, três barras de PV e uma de referência. Okay? Por isso que a nossa dimensão do subsistema 2 é NPV mais 2. Okay? Como o estado da rede ele é conhecido, né? Nós já conhecemos as grandezas do subsistema 1, seriam as variáveis de estado V e θ. Basta aplicar diretamente as equações das potências nodais para as respectivas barras. Então, bem simples, né? Nós utilizaremos desses dados que foram obtidos do subsistema 1, jogamos aqui nas equações das potências nodais, okay? E obteríamos assim as grandezas P e Q para estas barras. As equações do fluxo de carga para o subsistema 1, elas podem ser reescritas como ΔP, né, que seria aí a nossa, deixa eu colocar o laser aqui, que seria a nossa potência especificada para uma determinada barra K, menos a calculada, certo? Nas quais as nossas incógnitas seriam a tensão e o ângulo, ok? E nosso resíduo de potência reativa seria a potência reativa especificada menos aquela que nós iríamos calcular através do método de Newton-Raphson. Certo? Então, esse valor, né, de potência reativa e ativa especificado, né, eles são dados por PKG, né, que seria relativo à potência ativa gerada, a determinada barra, menos PKC, que seria uma parcela da potência ativa consumida. Certo? Então, P especificado
é igual a P gerado menos P consumido. A mesma coisa para a potência reativa. A nossa potência reativa especificada seria igual à potência ativa gerada menos a potência reativa consumida. Então, de maneira geral, né, o algoritmo que nós iremos utilizar, o nosso passo a passo, ele se baseia nesse esquemazinho que eu desenhei aqui para vocês. Certo? Então, de início, nós vamos obter os dados do sistema. Certo? O que é dado, o que eles vão nos fornecer, certo? E o que nós teremos que calcular para definir todo o estado do sistema. Então, dados do sistema seriam relativos às impedâncias dos cabos, os comprimentos, ok? Os níveis de tensão em barras cuja tensão é conhecida, certo? Etc. Então, as nossas grandezas, né? As nossas variáveis de estado serão listadas, ok? Vocês vão definir quais são os tipos de cada barra e quais as variáveis que vocês vão precisar calcular dentro do nosso processo iterativo, a cada laço. Certo? Então, eu vou inicializar o nosso contador de iterações n, certo? Como sendo n igual a 0. O primeiro passo é calcular os nossos resíduos de potência. Okay? Então, calculado o nosso resíduo de potência, né? Nosso P especificado menos P calculado, a gente vai ver qual seria esse resíduo. A gente vai definir um critério de parada que normalmente é baseado num valor de tolerância. Certo? Então, a diferença entre o valor especificado e calculado entre duas iterações consecutivas, ela deve ser menor, né, que um determinado valor, uma determinada tolerância, para que o seu critério de parada seja alcançado e que seu problema convirja para uma determinada solução. Okay? Então, vamos utilizar esta equaçãozinha aqui, né, que vai relacionar as nossas variáveis de estado, né, que estão alocadas aqui num vetor de estados. Certo? E também relacioná-las, né, às nossas grandezas de potência, né, que calculamos com base nas equações dos slides anteriores, e elas vão ser relacionadas por meio dessa matrizinha aqui. Certo? Essa matriz J, ela é conhecida como a nossa matriz jacobiana, né, que eu vou mostrar a vocês como que a gente calcula, né, os seus elementos a partir dos próximos slides. Okay? Então, a relação, né, entre as nossas variáveis de estado e as nossas funções, né, o nosso vetor de funções, é dado pelo negativo, né, da inversa dessa jacobiana. Okay? Então, a partir de então, eu vou ter a obtenção de novos valores de θ e de V, né? Eles serão atualizados, okay? Nosso conjunto de variáveis de estado serão atualizadas e serão utilizadas para calcular novos valores de P. Certo? Então, se eu calculo os novos valores de P, eu vou comparar o nosso valor da iteração anterior com o nosso valor da iteração atual, né, e vou verificar os seus resíduos de potência. Okay? Então, vou ver se esse resíduo de potência ele é maior ou menor que a tolerância que a gente estabeleceu. Se ela não for, a gente prossegue, né, com o nosso cálculo de novos valores, né, de vetores de estado, né, e com base também nos novos mismatches. Okay? Então, nós obteremos novos valores de θ e de V, e assim faremos até que o nosso critério de parada ele seja alcançado. Então, é um algoritmo relativamente simples. Okay? A parte um pouco mais complicada é apenas a definição dos elementos da matriz jacobiana, que é um pouco mais complicado, não um trabalho mais braçal, mas que, de certa forma, não chega a ser muito complicado de entender. Então, como eu falei, né, para resolver o nosso sistema de equações não lineares, nós temos o nosso vetor de incógnitas do sistema, né, que seria aquele vetor que estava do lado esquerdo da igualdade, né, que é baseado aqui
nas variáveis θ e v, né, cujas dimensões nós já conhecemos. Nós teremos também a nossa matriz do jacobiano, que é subdividida aí em submatrizes H, N, M e L, né, que nós veremos como definir cada uma a partir da análise dos seus elementos, e que são basicamente relacionadas às derivadas parciais das potências ativa e reativa com relação aos elementos do nosso vetor de incógnitas do sistema. Okay? Então, vocês percebem aqui que nós temos todas as relações possíveis, né, dentre as variáveis que nós estamos trabalhando, que seria P e Q, e as variáveis de estado que nós estamos tentando obter, que seria o θ do V. Então, tem uma derivada parcial do ΔP, né, em relação a θ, ΔP em relação a V, ΔQ em relação a θ e ΔQ em relação a V. Certo? Então, esses elementos, né, essas informações que nós obtemos por meio da análise desses vetores e matrizes, eles podem ser colocados nessa forma. Okay? E a gente viu no slide anterior, né, que o nosso objetivo era sempre estar atualizando aqui o nosso vetor de estado, né, com base nas funções que nós tínhamos, né, com base nas equações das potências nodais, e que são relacionadas por meio desta matrizinha, que é a jacobiana que nós conhecemos agora. Então, um dos passos para a montagem das matrizes, né, dos elementos, né, das submatrizes do jacobiano, é definir a relação entre as variáveis que estamos trabalhando. Okay? Então, para a matriz H, né, nós vimos que a matriz H relaciona o ΔP em relação ao ângulo θ, certo? Sendo que para a diagonal principal, né, seria o ΔP da barra K em relação ao θ da barra K, certo? Da própria barra. E os elementos que ficam fora da diagonal principal, né, que seriam, no caso, o HKM ou o HMK também, né, seria a relação entre ΔP de K em relação ao θm, e o elemento HMK seria a derivada parcial de ΔPm em relação ao nosso θk. Okay? Então, cada elemento da nossa submatriz H, assim como as demais, ela vai constar como uma relação entre grandezas de diferentes barras, né, para situações em que esses elementos se encontram fora da diagonal principal, ou da grandeza relacionada à própria barra, né, quando esse elemento ele consta na diagonal principal da submatriz. Okay? Então, a mesma coisa ocorre para as demais barras do sistema, para as demais submatrizes, desculpa, do nosso elemento, do nosso jacobiano. Então, prove que os elementos da matriz H são dados por. Então, a gente vai fazer aqui a formação dos nossos elementos da submatriz H, ok? Somente para elas, demais fica como exercício para vocês. Mas, por exemplo, o elemento da diagonal KK, que seria o primeiro elemento da submatriz H, ele é a derivada parcial da potência ativa PK em relação ao ΔK. Okay? Só que nós vimos, né, com base na equação da potência nodal, né, da parcela ativa do nosso sistema, que o nosso P, né, deixa eu colocar aqui um lápis. O nosso P, né, o P de K, na verdade, é dado por isso aqui, certo? A depender da quantidade de barras que estão conectadas a ele. Só que nesse caso aqui, né, nós estamos trabalhando em relação, né, à própria barra, né? Não tem relação aqui com elementos que estejam indicando, né, barras que estejam fisicamente conectadas à barra K. Okay? Então, basicamente, o que é que nós vamos ter aqui?
Nós vamos ter a equação nodal da barra K, certo? Em relação a K, ok? E vamos realizar a derivada dessa função em relação ao ângulo θk, ok? O que é que a gente vai obter aqui, né? Se a gente realizar essa derivada. Primeiro que isso aqui vai ser igual a zero, é isso? A nossa derivada do cosseno, né, que seria igual a menos o seno, e a do seno seria igual a cosseno, certo? A gente pega o sinal, inverte e joga aqui para fora, ok? Temos mais o que aqui? Pronto, o VK e o V estão multiplicando essas equações, né? Então ele se mantém aí na nossa derivada. Só que, ok, já daria para a gente utilizar isso aqui, certo? Tranquilamente, né? Inclusive alguns livros, né, eles já mostram o elemento HKK como sendo igual a isso aqui, ok? Só que outros, né, eles tentam simplificar ainda mais a forma com que essas equações são definidas, sob a alegação que, computacionalmente falando, né, isso pode ser benéfico, né, tendo em vista que a gente está falando de um processo iterativo, né, que utilizará, na verdade, todos os elementos das submatrizes associadas ao nosso jacobiano. Okay? Então, um dos artifícios matemáticos, né, que alguns autores utilizam é somar e subtrair, certo? O termo BKK, né, que seria a susceptância associada à própria barra, vezes a tensão da própria barra ao quadrado. Ok? Então, quando ele fizer isso aqui, né, adicionou aqui da nossa equação, se vocês repararem, né, esse termo aqui, BKK mais BKK V ao quadrado de K, ele pode ser representado por isso aqui, ó, certo? Por esse termozinho aqui, em que teríamos VKK vezes VK vezes VK, né, que seria equivalente a o nosso V quadrado. O GKK seno de θ KK, isso aqui seria igual a zero de qualquer forma, ok? E o menos BKK, né, que multiplica o cosseno de θ, cosseno de θ de KK, né, teríamos θk menos θk igual a zero, e o cosseno de zero seria igual a 1. Então, se a gente realizar essa multiplicação desse termo aqui com esse aqui fora, nós obteríamos, né, esse mesmo termozinho que a gente adicionou na equação acima, certo? Então, basicamente, o que nós vamos fazer é adicionar esse termo aqui dentro da somatória, certo? Então, nós vamos adicionar o nosso termo VK, né? VK vezes VK menos BKK dentro da somatória. Então, basicamente, o que é que isso vai nos remeter, né? Nessa equação aqui, nesse somatório, vocês percebem que nós temos I, né? I, que seria uma determinada barra do sistema, qualquer que esteja conectada a K, ela pertence a um conjunto de barras, certo? Esse ômega-K representa um conjunto de barras que estão conectadas à barra K, excluindo a barra K, certo? Então, esse somatório, né, com esse ômega, ele indica que a parcela relativa, né, as informações da própria barra não estão contidas dentro desse somatório. Okay? Então, por isso que a gente adicionou, né, o nosso BKK e o nosso VK dentro desse conjunto aqui. Certo? Então, se vocês observarem bem, né, a nossa equação basicamente se manteve, mas a informação que nós adicionamos ao problema, ela se encontra aqui. Ó, certo? Quando vocês olham para cá, aqui não risca mais, quando vocês olham para cá, né, nesse somatório, no índice desse somatório, vocês percebem que ele mudou. Nós temos que I, né, ele pertence a um conjunto K maiúsculo. E esse conjunto K maiúsculo, ele nos remete à informação de que
os dados relativos à própria barra K agora estão dentro do somatório, certo? E se vocês lembrarem bem, né, essa equaçãozinha aqui, se vocês voltarem alguns slides, vocês vão ver que essa equação é exatamente a mesma equação da potência reativa calculada, né, nodal, de uma determinada barra K, certo? Que seria justamente esse termozinho aqui. Okay? Então, essa é apenas uma forma da gente utilizar informações que já foram calculadas anteriormente, né, dentro do nosso programa, tendo em vista que isso aqui, né, no processo iterativo ele já foi calculado anteriormente, então a gente aproveita a mesma informação, né, dentro de um contexto computacional. Né? Essa equação aqui está certa, né? Poderíamos utilizá-la sem problema, certo? Mas essa forma reduzida de se mostrar ela, né, faz com que a gente aproveite algumas informações que já foram escritas, né, nos nossos programas computacionais. Certo? O BKK vai ser constante, né? O QK ele vai ser calculado sempre, então a gente tem essa informação, assim como o nosso VK. Agora, para o elemento fora da diagonal Km, nós teríamos a derivada parcial entre PK e o θ de uma barra M, né, que está conectada à nossa barra K. Certo? Então, nós vamos utilizar novamente a equação da potência nodal, né, da barra K. Reparem que aqui, né, as informações relativas à própria barra K estão fora do somatório. Né? Então, aqui I pertence a um conjunto de barras que estão conectadas à barra K. Né? Então, nenhuma informação relativa à própria barra K está contida aqui dentro do somatório. Somente informações relativas à barra K e determinadas barras I que, porventura, estejam conectadas a ela. Então, realizando aqui a nossa derivada, né, em relação a θm, nós vamos substituir aqui, né, os nossos termos, tendo em vista que a gente está trabalhando com duas barras. Né? Então, tudo que tiver I aqui vai virar M, ok? Cosseno de Km, BKM, seno de Km, e assim por diante, certo? Então, realizando essa derivada, né, o nosso resultado final é obtido aqui pela variável HKM. Okay? Nosso terceiro e último caso seria o elemento fora da diagonal MK. Certo? Então, esse MK ele é basicamente a mesma coisa, né, do que obtemos lá em HKM. Todavia, né, considerando que o ângulo HKM é igual a menos o ângulo IHMK, aqui está errado, aqui seria MK no caso. MK, né, nós teríamos aqui a inversão do nosso sinal, certo? Aqui fora. Mas no geral é o mesmo procedimento, né? Vocês vão realizar a derivada parcial de PM em relação ao θk, ok? Retiram a parcela relativa a M que está dentro do somatório, né? Deriva e obtém aí o nosso valor, a nossa equação relativa a HMK. De maneira análoga, né, nós podemos obter os demais elementos das submatrizes M, né, N e L, né, seguindo o mesmo procedimento. Então, o que vai mudar aqui, né, seria basicamente as grandezas, né, que vocês estarão relacionando, ok? E, consequentemente, vocês irão obter, né, equações relativas aos elementos dessa submatriz, a depender dessas grandezas que vocês relacionaram durante o processo de construção da matriz jacobiana. Ok? Então, lembrando que a nossa jacobiana, né, ela é formada a partir da derivada parcial dos elementos de nossas funções P e Q relacionadas às nossas grandezas de estado, né, no nosso caso aqui seria V e θ. Né, teríamos aqui a nossa matriz que está relacionando aí, né, a nossa atualização dessas grandezas,
né, as nossas variáveis de estado, e as funções que vão relacionar, né, essas duas matrizes. Okay? Então, basicamente, nós temos que R seria o nosso vetor de estados, né? O J, como a gente viu, o nosso jacobiano, né? Lembrar de trabalhar sempre com a inversa dele. E B seria o nosso vetor relativo às funções, né? Que vão relacionar as variáveis de estado com as nossas potências nodais. Então, para os vetores de resíduos ΔP e ΔQ, né? O nosso Δθ e ΔV, né? Seria a relação dos nossos mismatches com a nossa matriz jacobiana. Okay? E assim, a cada iteração, né, nós realizaríamos a atualização desses valores, recalcularíamos os nossos mismatches, relacionando com a matriz jacobiana e obtendo sempre novos valores de variáveis de estados, até que o critério de parada, né, que seja adotado por nós, seja alcançado. Então, para exemplificar um pouco o nosso problema, né, eu trouxe esse exemplo numérico que diz o seguinte: para um sistema de duas barras mostrado abaixo, certo? A barra 1 com geração e uma barra de carga 2, use o método de Newton-Raphson aplicado ao fluxo de carga para determinar o módulo e o ângulo da tensão para a barra 2. Assuma que a barra 1 é do tipo slack, né, que seria no caso uma barra de referência, e que a potência de base é igual a 100 MVA. Então, como eu falei no decorrer da aula, nós temos as informações que são dadas, né, pelo problema. Então, por exemplo, ele diz que a barra 1 é uma barra do tipo slack. Então, a informação importante é que eu vou ter a tensão estabilizada nessa barra, considerada igual a 1 PU. Outra informação também que eu falei no decorrer da aula é que a impedância dos cabos, né, a estrutura em si do sistema de potência, ela é conhecida. Né? A parte de equipamentos em si, né, as informações desses equipamentos, dessas estruturas, elas também são conhecidas. Certo? Então, nesse caso, né, foi dito aí que a impedância do cabo seria igual a J0.1. Okay? Então, com base nessas informações, ele pede para que a gente determine o módulo e o ângulo da tensão nessa barra aqui. Ele quer saber quem é V e quem vai ser o θ na barra 2. Okay? Então, nosso vetor de estados, né, x, será composto pelos dois elementos que nós buscamos resolver, encontrar no nosso problema, que seria o θ2 e o módulo da tensão na barra 2. Okay? E outra informação importante, né, que nos permite montar a nossa matriz de admitâncias, é a informação relativa à nossa linha de transmissão. Né? Seria uma linha que faz a conexão entre essas duas barras. Né? Então, como a impedância ela é igual a J0.1, né, a nossa matriz de admitância ela vai ser o inverso da matriz impedância. Então, se ela é o inverso da matriz impedância, né, nós temos aqui menos J10, okay? Mais J10, lembrando que fora dos elementos da diagonal principal nós realizamos a inversão do sinal, ok? Então quem tiver dúvida confira lá na aula passada em relação à formação da matriz de admitância. E dando continuidade, a nossa equação geral do problema, né, seria a definição, né, dos nossos ΔP, né, que relaciona aí as nossas potências nodais, né, no nosso caso a potência da barra 2. Okay? Então a gente viu que nossa potência especificada, né, é dada por potência gerada menos potência consumida, certo? Então isso aqui seria a nossa potência especificada. A gente, como eu falei, a gente tem sempre que analisar o tipo de barra que a gente vai estar trabalhando, certo? E as informações que eles vão nos fornecer em relação a estas barras. Okay? Quais são as informações que eles passaram em relação à potência, né? Eles nos passaram as seguintes informações. Que o nosso P, né, nessa barra aqui, e o nosso Q, né, são 200 megawatts, certo? E 100 MVAR, okay? Seriam, no caso, dados relativos à
nossa potência aqui consumida na barra 2. Certo? Essa informação é muito importante na determinação das nossas equações gerais, tanto de P quanto de Q. Okay? Então, com base nisso, né, o problema ele não indica, né, para a barra 2 nenhuma geração, okay? De forma que isso aqui seria igual a zero, isso aqui também seria igual a zero. Certo? Tomando como base a potência de base do sistema, que é 100 MVA, nós temos que a nossa potência consumida na barra 2 é igual a 2 PU, e a nossa potência reativa é igual a 1, né, conforme a gente pode ver aqui no nosso problema, certo? Tomando como base a nossa potência de base. Então, dando continuidade, o que é que nós vamos fazer? Né? Nós vamos substituir as informações que são conhecidas nesse conjunto de equações, né, das equações gerais do nosso problema. Okay? Então, esses tetas são informações que nós queremos obter, né? G e B, né, que seriam as nossas condutâncias e susceptâncias, são conhecidas, né? A gente tem essa informação aqui, ó, a partir desse dado a gente consegue obter, né? Está aqui na nossa tabela. Essas tensões da barra 1, elas também são conhecidas, né? A tensão, na verdade, da barra 1, ela é conhecida, ok? Ela é igual a 1 PU. E no fim das contas, o que vai sobrar na nossa equação, né, para a barra 2? Nós vamos ter que encontrar a sua tensão e o seu ângulo θ. Okay? Então, as demais informações, né, são conhecidas, como a gente viu. Joga essas informações conhecidas na equação geral do problema e a partir daí a gente começa a inicialização do nosso processo iterativo. Certo? Então, resumindo lá o que a gente viu no slide anterior, né, o nosso módulo da tensão na barra 1 era conhecido, era igual a 1, então ele some aqui, né, das duas equações, tanto de P2 quanto de Q2, certo? E o que a gente vai realizar, né, no nosso processo iterativo é a obtenção de V2 e θ2, né, através da aplicação dos nossos vetores de estado, né, o nosso jacobiano, e o nosso vetor de funções que vai relacionar aí os nossos P's com as nossas grandezas, nossas variáveis de estado. Então, o nosso próximo passo, né, é montar a nossa matriz jacobiana. E a gente viu que a matriz jacobiana, né, a relação das potências ativas e reativas com as nossas variáveis de estado, né, que nesse problema seria o θ2 e o módulo de V2. Né? Então, aqui as nossas equações, nós vamos derivar em relação a essas duas grandezas. Então, a primeira, P2 em relação a θ2, né? A gente tem aqui 10 V2 cosseno de θ2. O 2 é constante e fica fora da derivada parcial. A derivada de P2 em relação a V2, né, seria igual a 10 seno de θ2. Okay? A nossa derivada de Q2 em relação a θ2 seria 10 V2. Né? Aqui a gente tem a derivada do cosseno de θ2, seria seno, né? Menos com menos, mais. Então, a gente teria 10 V2 seno de θ2. Okay? E, por fim, a nossa derivada parcial de Q2 em relação a V2. Né? Então, aqui a gente teria menos 10 cosseno de θ2, ok? Mais 20, né? 2 vem para frente aqui do nosso V2, multiplicando o 10, né? Aqui entre parênteses, a gente teria 20 vezes nosso módulo de V2. Okay? Então, a gente conseguiu rapidamente definir os nossos elementos da matriz jacobiana. Então, continuando, né, no nosso processo iterativo, né, o nosso x0, a gente vai partir do pressuposto em que a tensão na barra P2 é igual a 1 PU e que seu ângulo é igual a 0. Okay? Então, o primeiro passo, né, definição aí
das nossas funções, né, que relacionam essas grandezas, né, do vetor de estado com as nossas equações das potências, né, nós substituiríamos esses dados, né, dessa primeira iteração dentro dessa função aqui. Então, V2 seria igual a 1, né, vezes 10 seno de 0. Seno de 0 vai dar igual a 0. Nosso primeiro elemento é igual a 2. Okay? Vou realizar o mesmo procedimento aqui, né, para o nosso segundo elemento da matriz, certo? Então, V2 aqui é igual a 1. Né? O nosso cosseno de 0 é 1, então a gente tem aqui igual a menos 10. 1 ao quadrado vezes 10 dá mais 10. Né? Então, se cancela, de forma que aqui no nosso segundo elemento a gente tem que a nossa tensão seria igual a 1 PU. Né? Aliás, o nosso valor de f de x, né, para o segundo elemento, né, seria igual a 1 PU. O que vai definir aqui o valor da tensão são os elementos do vetor de estado. Desculpa. Feito isso, o que é que a gente vai fazer? Né? O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar, né, os dados que a gente obteve lá da nossa matriz jacobiana, okay? Utilizando esses elementos aqui da primeira iteração e substituindo os valores aqui, né? Por exemplo, cosseno de 0 dá 1. V2 é igual a 1, nós temos 10. Certo? Basicamente a mesma coisa que a gente fez na matriz f de x 0. Okay? E a gente vai realizar aqui, né, a nossa primeira iteração para obter os novos valores de V e θ. Okay? Então, seria 0, né, e 1, seria o nosso x0, menos a jacobiana a menos 1, okay? Vezes o f de x0, que está relacionado aí a os nossos resíduos de potência. Okay? Então, aqui a gente obteve, né, para final da nossa primeira iteração, novos valores de θ2 e de V2. Okay? Então, a gente vai continuar com esse problema. Okay? A gente vai pegar esses novos valores de V2 e θ2, vamos substituir aqui na nossa equação, né, nas nossas equações de f de x, okay? Seriam relativos às nossas funções das potências nodais, e vamos obter novos valores. Okay? Também vamos substituir os novos valores de x, né, dos elementos de x, seriam relativos a θ e v para a iteração 1, certo? No nosso jacobiano, né, e vamos obter novos valores, né, dos elementos jacobiano, e vamos realizar o mesmo procedimento. Aqui eu vou ter o x1, né, que seria o nosso vetor de estado de uma iteração anterior, menos o inverso do jacobiano. Okay? Isso aqui eu tenho que confirmar. Tá aqui, desculpa. Pensei que já estava invertido. Mas é o inverso do jacobiano. E aqui o nosso resíduo de potência, né, os nossos mismatches. De forma que nós obteremos novamente novos valores de θ, né, e V. Nesse caso aqui seria já o nosso θ2 e o nosso V2 das iterações, da iteração 2, na verdade. Okay? Então, vocês vão pegar esses valores, né, vão jogar novamente nas funções dos mismatches e vão calculá-los. Reparem que na medida em que a gente tem novas iterações, né, esses valores aqui eles tendem a diminuir. Tendo em vista que os nossos valores de P especificado menos P calculados, né, estão se aproximando. Okay? Então, vou realizar o mesmo procedimento. Né? Tenho novos valores de θ2 e de V2. Vou substituir em f de x. Calculo nova jacobiana. E vocês vão perceber que nessa próxima iteração,
né, em f de x2, o valor aqui dos nossos resíduos, eles passam a ficar muito baixos. Né? Então, se você, por exemplo, colocar uma tolerância aí, por exemplo, de 10 a menos 2, 10 a menos 3, né, vai chegar em um momento em que o seu algoritmo ele vai mandar parar, né, a realização de laços consecutivos, de forma que vocês teriam atingido o critério de parada. Certo? Então, para esse critério de parada aqui, né, teríamos finalizado aqui o nosso programa, né, se fosse um programa computacional, por exemplo, em θ igual, θ 2 igual a menos 0,236, certo? E o nosso V2 seria igual a 0,8554. Ok? Então, seriam valores obtidos em 2 iterações apenas. Okay? Então, se a gente obteve o nosso critério de parada, né, o nosso resultado aqui conhecido, né, é mostrado aqui no nosso quadro azul. 0,8554 menos 13,52 graus. Lembrar de realizar a conversão, né, desse θ aqui que está em radianos, né, realizar sua conversão para que a gente possa mostrar dessa formazinha aqui, ok? Então, obtido esses valores, né, de θ2 e de V2, todos os outros parâmetros do sistema podem ser calculados, né, tais como o fluxo da linha, né, que seria um P, né, que vai de 1 para 2, e a potência reativa na saída, ok? Então, bastaria utilizar esses valores de θ2 e P2 das nossas equações das potências, né, que aí a gente teria a possibilidade de obter, né, não só apenas os níveis de tensão em outras barras, né, caso existissem, mas também a relação, né, o fluxo de potência entre elas. Okay? Então, essa segunda parte seria relativa, na verdade, a solução do nosso segundo subsistema de equações. E seria a segunda parte do nosso problema. A gente obteve ali as nossas duas variáveis de estado, né? E a partir dessa obtenção a gente poderia calcular os outros diversos parâmetros relativos a essas potências que fluem no sistema. Ok? Então eu encerro a aula por aqui. Né? No próximo slide ele tem um problema proposto, né, que fica aí como exercício para vocês. Qualquer dúvida, basta entrar em contato. Né? A gente vai ter outras oportunidades, né, de resolver novas questões utilizando o método de Newton-Raphson, tanto manualmente, né, dessa forma que a gente fez, quanto computacionalmente também, utilizando alguns softwares. E na próxima aula, né, nós faremos uma abordagem do método de Newton-Raphson, utilizando uma formulação em coordenadas retangulares. Okay? Então, espero que tenham gostado da aula. Reforço que qualquer dúvida, entre em contato comigo. Ok? E até a próxima.